Graças a Deus. Deus é bom. Ou não é bom? Deus deixa de ser bom quando as lutas vêm sobre as nossas vidas. Deus deixou de ser bom? E hoje nós vamos ver um texto bem conhecido por muitos, que está lá em 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 ao verso 18. 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 ao verso 18. Já gostaria de falar que estava morrendo de saudade de vocês. Matei saudade de vocês na quinta-feira, de alguns, né? E de outros estão matando hoje. Domingo passado eu estava lá em Arataízes, pregando lá na Assembleia de Deus. O pastor Adenir me chamou, me intimou. Mas hoje eu trago um abraço da igreja de lá e neste lugar a presença do Senhor. Todo mundo achou? 1 Reis, capítulo 19, verso 1 ao verso 18. Diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Assim me faça aos deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a sua vida como a um deles. E o que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, e se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, e ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um cimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um cimbro. E eis que então um anjo tocou-lhe e lhe disse-lhe: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, o tocou e disse-lhe: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse-lhe: Que fazes aqui, Elias? E ele disse-lhe: Eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: Sai para fora, põe neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande vento, e fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pondo-se à entrada da caverna, eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: Eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos,
porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Buscam a minha vida para tirar. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei da Síria. Também a Jeú, filho de Nissim, unge a rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Beal-Meolá, ungirá profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar a espada de Azael matá-lo-á Jeú, e o que escapar a espada de Jeú matá-lo-á Eliseu. E também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Senhor, nós te damos graça. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida deste grande homem de Deus, e que sirva que nos dá lições valiosas na nossa vida. Te dou graça, e que nesta noite o teu Espírito Santo possa ministrar e falar no coração de cada um neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Prestar. Quem aqui já ouviu falar deste grande homem de Deus chamado Elias? Quem já ouviu falar? Muito. Nós vamos falar de um homem que era uma referência no meio do povo de Deus. Um homem que até os dias de hoje é contado como um profeta de referência diante do povo de Israel. Foi um homem que Deus usou para fazer grandes coisas. Sabe, e quando nós começamos a olhar a história deste homem, cujo nome significa o Senhor é o meu Deus. Foi um homem que orou quando alguns soldados foram buscar, e ele falou: se eu sou homem de Deus, que desça fogo e consuma você e os seus 50. E o fogo descia do céu. Foi um homem que fez o machado flutuar. Foi um homem que falou assim: segundo a minha palavra, não chova sobre a terra, sobre o povo de Israel. E os céus se fechou e não houve chuva naquele lugar. Foi um homem que antes deste texto que nós lemos, desafiou os profetas de Baal e orou para aquele que Deus respondesse com fogo. Este seria o Deus verdadeiro. E Deus respondeu a quem com fogo? A oração deste homem. Mas sabe, quando ele fez este ato, ele comprou uma briga com uma mulher, com a rainha Jezabel. Jezabel, ela levanta uma palavra e fala até: olha, se amanhã, neste mesmo horário, se eu não fizer algo com você, semelhante a você, se faça outro tanto sobre a minha vida. Há uma ameaça, há uma afronta a este grande homem de Deus. Sabe, o que me chama a atenção é que este homem de Deus, passando por grandes experiências na sua vida, mas nesse ponto ele chega e ele fica atemorizado diante de uma mulher, diante de uma ameaça. Uma mulher que confronta ele, manda um mensageiro para ele e ameaça a vida dele. E aquilo que ele faz é ir embora, fugir, com medo, preservar a sua própria vida. Sabe, meu querido, este grande homem de Deus, ele sai daquele lugar, ele vai para debaixo de um pé de cipro. Ele começa a mostrar alguns sintomas que muitas pessoas sofrem nos dias atuais. Alguns sintomas de depressões na sua vida.
que uma pessoa com sintomas dessa natureza é que ele se isola de todo mundo. Quando ele foge e ele vai para aquela cidade, a primeira coisa que ele faz, ele deixa o seu moço. Ele deixa o servo que estava com ele em algum lugar e ele parte para uma viagem sozinho. As pessoas que têm sintomas, eles se isolam de todo mundo. As pessoas que têm essa sintoma de depressão, eles não têm convívio com as pessoas. Eles vivem debaixo de temor, eles vivem debaixo de pânico. E quando nós olhamos esse texto, mostra que a vida deste homem também foi um complexo de inferioridade naquele momento. Quando ele relata, ele fala assim: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Já basta, chega. No complexo de inferioridade, as pessoas não conseguem enxergar o valor que ela tem. As pessoas que têm sintoma, eles se menosprezam, não se acham capazes e nem dignos. A vida daquele homem foi marcada pelo desejo da morte. Senhor, chega, tira a minha vida, já basta, eu não aguento mais. Marcado com o desejo de fitar o ator que tanto estava passando. O desânimo do seu ministério. Ele fala: já mataram todos os profetas e eu estou sozinho. Eu não quero mais. Eu não desejo mais isso. Mas Deus providencia algo na vida daquele homem. Quando ele expressa tudo aquilo, ele deita debaixo do zimbro e ele dorme. E eu quero falar de 2 renovos que aconteceram na vida daquele homem. O primeiro renovo, quando o anjo toca nele e fala: acorda, e ele acorda, e o anjo fala: come e bebe, porque a tua caminhada ainda é longa. Ele levantou, ele comeu aquele pão que estava sobre as brasas, ele bebeu o que estava naquele pote de água e voltou a dormir. E pela segunda vez, aquele anjo toca nele: come e bebe, porque a tua caminhada ainda é longa. Sabe, meu querido, o primeiro renovo que nós estamos vendo é o renovo do corpo. O anjo naquele momento, ele estava renovando as suas forças humanas, as suas forças, como homem, para que ele pudesse continuar uma caminhada. A angústia continuava no coração dele, mas o corpo estava sendo restaurado, as forças estavam sendo restauradas. Meu querido, não sei da forma que você entrou neste lugar, não sei do jeito que você chegou, lamentando, seja lá o que for, mas neste lugar, o primeiro renovo que está acontecendo é o Senhor está abençoando as suas forças físicas para você continuar a caminhada na sua vida. E ele come, ele bebe. Ainda está uma caminhada para você. E ele pega com as forças daquela comida, ele caminha 40 dias, 40 noites, até Horebe. E lá ele entra dentro da caverna. E todo mundo fala a respeito dele estar dentro da caverna. A caverna não é lugar de profeta.
A caverna é lugar de escuridão, a caverna é lugar de animais peçonhentos. A caverna é lugar de esconderijo, somente para se esconder. Mas eu gostaria de falar algo para você. A comida que ele comeu fez com que ele caminhasse até Horebe. Horebe significa um monte de Deus. Você pode estar até uma caverna, mas se você está em Horebe, Deus vai falar com você. Você pode estar escondido numa caverna, mas se está em Horebe, você está no castelo. Ouvir Deus falar com você. Horebe, o monte de Deus. Há uma voz que fala, às vezes como muitas pessoas têm ouvido: Elias, o que fazes aqui? Sabe, e quantas vezes você se esconde a sua vida, esconde o seu ministério? Quantas vezes você já se desiludiu tanto na vida, as perseguições, as lutas? Deus te restaurou, Deus te, de uma forma para que você continue a sua caminhada. Mas agora precisa de acontecer um milagre dentro da vida de Elias. Precisa acontecer um milagre aqui dentro, porque aqui fora ele estava forte, ele caminhou até o lugar correto, mas precisava de acontecer uma transformação dentro da vida dele. O que fazes aqui? E ele começa a relatar tudo aquilo que lá atrás ele relatou. Senhor, eu tenho sido zeloso pela tua palavra. Eu amo o Senhor. Eu vivo para o Senhor. Mas lá atrás tem alguém que matou os profetas e só eu fiquei sozinho. Sabe, meu querido, e na caminhada da vida, muitas vezes nós nos sentimos da mesma forma e respondemos para Deus e falamos dessa forma: Senhor, estou sozinho. Eu estou me sentindo tão só. Parece que ninguém mais olha, né? As pessoas se desviaram, as pessoas se dobraram a Baal, mataram aqueles que estavam comigo, cercado pelo Senhor. Aí Deus, sai para fora, Elias. Sai da caverna. E ele se põe na caverna, na porta da caverna, e passa um vento forte, fendendo as penhas, as pedras. Mas Deus não estava naquele vento. E logo em seguida vem um terremoto que abala as estruturas. E nós achamos que Deus está em todas essas coisas. E vem um fogo consumidor. Mas Deus também não estava lá. Mas quantas vezes Deus está querendo falar no seu íntimo, uma voz mansa e suave: o que fazes aqui? Quantas vezes Deus te chama pelo seu nome? Isabeli. Deus te chama, Mederlan. Deus conhece quem é você. Deus chama você. Ei, por que você está fugindo? Por que você está com medo? O que fazes aqui? E Deus começa a dar uma ordem para ele: você vai voltar para o deserto no caminho de Damasco, e você vai ungir um para ser rei da Síria, outro para ser rei de Israel e outro para suceder você. Ele já estava forte com o seu corpo, mas agora Deus está falando: você pode voltar
Ele está declarando que estaria com ele. Agora ele está dizendo curado o seu ministério novamente. Não é mais um renovo no corpo, mas agora é um renovo no seu ministério. Volta lá. Você é profeta. Você vai ungir a vida de homens lá para ser bênçãos. Agora ele está voltando somente, não só restaurado as suas forças físicas, mas está voltando, acreditando que Deus sempre estará com ele. E ele volta, ele unge o rei da Síria, ele unge o rei de Israel, e ele encontra o seu grande sucessor. Sabe? Gostaria de falar aqui na gramática algumas pontuações que cabem muito bem nessa história. Eu quero falar da vírgula e do ponto. Sabe, a vírgula ela é uma pausa, mas a história continua. É apenas um momento para você respirar. Para você continuar lendo, porque a história continua. E quando nós não sabemos usar a vírgula numa história, nós mudamos o sentido da frase, da leitura. Sabe de uma coisa? A vírgula é a pontuação mais usada numa leitura. E por que não falar? Elias queria colocar um ponto final, aonde Deus estava colocando apenas uma vírgula. Ele estava falando, acabou. Deus está falando, não, é uma vírgula. Chega, é uma vírgula. Não aguento mais. É apenas uma vírgula. Você não pode colocar um ponto final numa história quando Deus assim não coloca. Você não pode terminar uma história porque Deus não é o final da história. Quando ele queria acabar com tudo, quando ele deixava a morte, foi um dos dois homens que não experimentou a morte. Quando ele falou que não tinha mais nenhum profeta, ele estava equivocado. Deus estava guardando 7.000 que não se dobrou. Sabe, Deus colocou uma vírgula. Ele estava colocando um ponto final na sua história. A sua história não acabou. Deus te trouxe aqui, te alimentou para você caminhar uma história. Deus te trouxe aqui, te capacitou, mas para você ser curado aqui dentro, para você ser curado a sua alma. Você chegou aqui falando que era o fim. Você chegou aqui falando que não aguenta mais. Eu estou aqui falando que Deus está colocando uma vírgula aonde você está querendo colocar um ponto final. Ainda há 7.000 que não se dobraram a Baal. Ainda existe remanescente sobre essa terra que não se dobram ao pecado. Ainda existem aqui nessa terra homens e mulheres cheios do Espírito Santo, zelosos pela palavra de Deus.